tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma história, sobre um livro fascinante, muito interessante, que me prendeu do começo ao fim, dado a sua narrativa tão gostosa, tão interessante, tão inteligente, tão inovadora. É super divertido, super interessante, que é O Planeta dos Macacos, de Pierre Boulle. Eu amei, gente, eu simplesmente amei essa obra. E ela trata, né, temas, vou dizer assim, complexos mesmo, né? Mas de uma forma leve. Por exemplo, a questão da nossa humanidade, o que nos torna de fato humanos, o que nos torna de fato especiais, o que faz de nós realmente, né, uma raça superior, digamos assim, né? E, enfim, vai trabalhar a questão da ética, vai trabalhar tantas coisas. E de uma forma muito legal, muito divertida, inclusive, e muito direta. Tantas coisas, mas assim, não é um livro comprido, né? Deixa eu até mostrar a edição, olha que beleza. Da editora Aleph, né? Como vocês podem ver. Um trabalho aqui muito bonito. Trabalho editorial muito bonito. Aqui a diagramação. Então, não é um livro tão comprido... Pelo contrário, e os capítulos são curtinhos, mas assim, tem tanta coisa, ele aproveita tão bem os espaços, parece que ele aproveita tão bem a história, condensa de uma forma tão legal, e que isso te prende, isso te envolve, né? Porque assim, é uma coisa atrás da outra, e ele é bem dinâmico, é um livro muito dinâmico. Já devo logo dizer que ele é muito diferente, mas muito diferente mesmo, do filme maravilhoso, icônico, ali com o Charlton Heston, né, Planeta dos Macacos, ali, aquele primeiro filme antigo. Não tem nada a ver nem com as continuações que tiveram depois, nem com o revival que teve um filme com o Tim Burton aí. A premissa é a mesma, né, assim, um homem que chega num mundo novo e ele encontra ali uma situação diferente, ele se depara com macacos, que agora são a raça dominante por alguma razão. E no filme, o personagem Taylor, do Charlton Heston, ele vai descobrir que ele esteve na Terra o tempo todo. Não é que ele chegou num outro planeta dominado por macacos. Ele estava na Terra o tempo todo, só que era um cenário pós-apocalíptico. Ele chegou na Terra e tipo, os humanos se autodestruíram aí por guerra, alguma coisa que aconteceu, acabaram com tudo, e os macacos acabaram dominando, porque os homens se mostraram incompetentes, não é? E enfim, sempre a raça superior, mais forte, sempre vai dominar. Então aí no caso foram os macacos. Estavam ali dominando. E quando o Charlton Heston, né, quando o Taylor ali tem esse vislumbre do que aconteceu, né, tem aquela cena icônica na praia que ele grita, "You maniacs!" We finally really did it. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Então, esse é o plot twist do filme. Mas nós vamos ver que o livro, ele tem outros plot twists. Outros, eu digo, porque tem duas coisas muito interessantes que acontecem. Você vai pensar que o livro vai tomar essa direção, né, que vai ser fiel ao filme, mas não, o final é totalmente diferente. E aí quando você vai ver, muda de novo, tem outra coisa que acontece que é mais diferente ainda. Então, vamos direto à história, meio que fazendo aí apontando aí algumas diferenças entre livro e filme, o que tem no filme e não tem no livro, enfim. Então, vale dizer a diferença. Primeiro, tudo que vai acontecendo, todo o caminho, a premissa é a mesma, mas o caminho que os personagens vão seguindo ali são diferentes. A visão que o autor tem sobre determinados personagens ali é também muito diferente. Então nós vamos nessa história aqui acompanhar as aventuras do nosso protagonista, que não se chama Taylor, aqui ele se chama Ulisse. E o Ulisse,
Ele é uma espécie de astronauta, só que ele está indo ali juntamente com uma equipe visitar um sistema solar aí diferente, conhecer fazer uma busca, uma expedição ali, e ele é o responsável em juntar todas as informações, em fazer relatórios e essa coisa toda. Então ele é meio, na verdade, um jornalista. E ele vai acompanhar essa equipe, essa expedição, de boa. Ele chega lá, eles vão encontrar um planeta novo, que se chama, que ele vai chamar inclusive de Sotor, ou seja, irmã, né? Um planeta que é irmã da Terra, porque ele se assemelha muito à Terra. Tem tudo, é tudo propício ali mesmo para a vida humana, ou seja, tem árvores, tem folhas, tem animais, tem um monte de coisa, tem água, o ar é respirável, enfim. Aí é diferente do filme, né? Porque de fato esse planeta não é a Terra, de fato esse planeta é um outro planeta, não é? Já que no filme uma vez a gente entende que o personagem principal lá, o Taylor, ele não saiu da Terra em momento algum. É um cenário pós-apocalíptico. Aqui não, aqui de fato ele vai chegar em um outro planeta, que não é a Terra, mas é um planeta que ele vai chamar de Sotor. Muito bem, então começa daí as diferenças. Então, ele vai nessa tripulação com um professor, um especialista, um doutor, e eles vão levar um macaquinho. Olha só que interessante, eles vão levar com eles um macaquinho nessa tripulação. E mais, durante essa expedição, durante essa viagem, eles vão tendo uma conversa muito séria. O doutor vai explicando assim, olha... aí ele explica lá uma teoria da desaceleração de não sei o que, porque eles estão viajando para muito longe, então eles vão devagar, aceleram, depois eles têm que maneirar um pouquinho para chegar até o destino deles. E ele disse, quando nós chegarmos nesse planeta, e quando nós estivermos voltando, para nós vão se passar apenas talvez alguns meses, mas lá terão se passado séculos. Quando a gente voltar para a Terra provavelmente não vai ser a mesma. A Terra vai estar bem mais envelhecida, alguns séculos, talvez, né? Enfim, isso aí eu achei interessante. E nesse comecinho, eu pensei que ele ia por esse caminho aí do filme do Tim Burton, porque no filme do Burton acontece a mesma coisa. É um grupo que vão fazer uma expedição ali, eles têm um macaquinho, o nosso personagem principal do filme do Tim Burton, né, ele vai sair para explorar, vai levar esse macaquinho, né? O macaquinho ele tá lá como cobaia para ir na frente, e só que esse macaquinho vai se perder ali, né? Ele tem lá uma cápsulazinha e ele vai ficar ali à deriva, e esse cara, então, esse personagem principal disse, eu vou salvar esse macaquinho, eu vou atrás dele. E a base diz, não faça isso, é loucura e tal, mas ele não quis saber, ele pegou a navezinha, a cápsulazinha dele, para ir atrás do macaquinho. Só que aí vem a teoria, e ele não usou, interessante, ele joga no começo aqui, mas ele não trabalha muito bem essa teoria. E no filme do Tim Burton, sim, porque o que vai acontecer? Ele vai atrás desse macaquinho, aterriza no planeta, correto? Depois nós vamos ver que quando ele chegar lá, ele vai entender que assim que ele saiu atrás do macaquinho, a base, o pessoal, foi atrás dele, porque ele estava demorando. Então, né, ele foi ao resgate do macaquinho e a base foi ao resgate dele. Só que, veja bem, a base chegou primeiro, porque né, nessa teoria aí, foi tudo muito interessante, de desaceleração, né? Então, ele estava indo atrás do macaquinho, vamos supor, tá aqui a navezinha dele. Tá aqui o macaquinho. O cara foi atrás do macaquinho. Só que, nesse negócio de desaceleração, ele chegou primeiro. E só que a nave foi atrás dele. Então a base chegou ainda antes dele. E no final nós vamos ver que o macaquinho vai chegar lá no fim do filme. Então é muito interessante isso daí que fizeram, né? Quem quiser assistir o filme também, vocês vão gostar. Eu achei legal. Essa aplicação dessa teoria eu achei legal.
Mas voltando aqui à história. Então as semelhanças param por aí. Quando ele diz que, né, nós vamos desacelerar e essa coisa toda, e quando nós voltarmos a Terra vai estar envelhecida ali alguns séculos, e enfim. Pois bem, eles chegam então nesse planeta novo, Sodor, e eles veem que é tudo muito bonito, parece tudo com a Terra, então talvez acho que a gente possa até respirar aqui. O que eles fazem? Tiram o capacete do macaquinho para ver se tá tudo bem. O macaquinho não morre, o macaquinho tá lá feliz, respira, pula, brinca. Então eles mesmos tiram o seu próprio capacete e veem que ali dá para respirar, né, e tal. Parece muito com a Terra realmente, e enfim. E só que eles vão se deparar com criaturas interessantes. Primeiro eles vão encontrar uma moça muito linda, ela é belíssima, né? A primeira coisa que vai chamar a atenção, né, aqui do Ulysses é a beleza dessa moça. E ela muito desconfiadinha vai chegar ali perto deles. Ali tem um rio ali próximo, né? E ela toda desconfiadinha vai ficar olhando, eles olhando para ela olhando para eles. Ela, uma moça muito bonita, totalmente nua, e eles observando ela ali. O Ulysses vai já ficar fascinado, encantado, né, pela beleza dela e tudo mais. Porém, ele vai perceber que ela tem hábitos assim muito primitivos, que na verdade ela não tem, digamos, consciência humana, ela se comporta como um animal, pulando e urrando, fazendo barulhos estranhos ali, como se fosse um verdadeiro animalzinho assustado, como se fosse um macaquinho assustado, né? Não se comunicava, e enfim. Mas eles vão ali tentando estabelecer uma comunicação, e essa parte da história, essa parte é gostosa. Eles vão entender isso, que ela tem medo de qualquer coisa que possa representar uma arma, qualquer coisa que possa representar algo humano, racional. Eles vão tentar falar com ela, oi lá, bom dia, quem é você? E não sei o que, ela vai se apavorar, né? Ela vai achar tudo aquilo muito estranho, então logo eles vão entender. Então o que eles vão fazer, né, para que ela fique mais à vontade? Vão também tirar as suas roupas, porque aquilo para ela representa algo mal, representa algo que né, que ela tem medo, né? E aí sim ela vai começar a entender que eles são pessoas confiáveis e tal. Aos pouquinhos eles vão se aproximando, vão tipo tomar banho ali no rio, vão brincar de pega-pega ali, né, pra poder fazer essa interação ali, como se ela fosse um bichinho realmente. E ela vai se aproximando, ela sai, depois ela volta com um grupo de pessoas, de seres humanos, iguaizinhos a ela, sem a menor racionalidade, sem, assim, como se fossem bichinhos também. E eles vão achar aquilo interessante, fascinante. De repente eles vão ouvir um barulho de tiros. E todos eles vão se assustar. E aí eles vão entender, né, o porquê do medo dessa moça. Porque vão todos fugir, eles vão ficar sem entender nada, mas eles vão fugir também, né, juntamente com esse povo aí. Nisso, eles já estão desnudos, nisso eles que têm razão, né, eles estão ali no meio de todo aquele povo, né, de todos esses seres humanos irracionais, mas eles estão lá no meio e correndo junto, e quando eles se deparam, eles são presos por caçadores, vestidos como caçadores, com roupa, com chapéu, com armas. Só que quando eles vão perceber, eles não são pessoas, eles são macacos. Então eles vão ser caçados ali por macacos que se comportam como humanos. É por isso que ela tinha tanto medo, né? E eles vão ser levados ali, tanto ele quanto essa moça muito bonita chamada Nova. E eles vão ser levados ali para um centro de pesquisas e, enfim, tem toda uma história lá muito interessante. E ele vai se deparar, porque ele vai demonstrar ter um comportamento um pouco diferente. E o gostoso de ler, gente, é porque a gente vai descobrindo aqui o dia a dia, o tratamento dele para com os outros humanos que estão presos junto com ele. O tratamento dele para com aqueles que estão cuidando dele. E essas pessoas que estão cuidando dele vão perceber que ele tem algo diferente, porque ele quer falar, ele fala com aqueles macacos, mas eles não o compreendem. E aí tá uma diferença. Porque no filme o Taylor, ele tem esse problema de comunicação no primeiro momento, ele não consegue falar, ele não consegue provar que ele é um ser racional, porque ele não consegue falar,
Mas ele não consegue falar porque ele tem, né, um problema ali, acho que ele sofre um tiro e ele fica ali com um problema na garganta. Ele não consegue falar num primeiro momento, emitir sons num primeiro momento. Então ele não fala por causa disso. A diferença é que aqui no livro ele fala, né? Ele tenta se comunicar o tempo todo. A questão é, ele não entende a língua dos macacos ainda. Os macacos não sabem que língua ele está falando, mas sabem que ele está falando alguma língua, sabem que ele está querendo se comunicar, diferente de todos os outros ali. Então isso vai chamar a atenção deles, vão chamar uma especialista chamada Zira. E ele meio que assim, ele não entende a língua dos macacos, mas meio que por associação e repetição, ele vai entender certas coisas. Olha, aquela macaca se chama Zira, e enfim, ele vai apontar, vai falar o seu próprio nome, vai apontar para ela e vai dizer Zira, e ela vai achar aquilo interessante, né? E o que vai acontecer? Aos poucos, essa macaca vai observar ele mais de perto, vai investigar mais de perto, vai estimulá-lo, né, tipo assim, tentar entender de onde vem toda essa inteligência, vai haver testes, ele vai passar por vários testes, e, enfim, essa parte também é muito interessante, muito legal, né, que ele vai brincar com a cara das pessoas que estão fazendo o teste com ele, é muito interessante, essa parte é muito divertida. Então ele vai passar por todo tipo de teste estranho, né, ali, e enfim. E a Zira, então, vai criar esse vínculo aí mais profundo com ele. Em um dado momento, ele vai achar aquilo tão interessante que ele vai dizer assim, deixa eles pensarem que eu não sou um ser racional, mas um dia ele vai se cansar disso, ele vai ficar naquela jaulinha, inclusive, com a Nova, né, que ele vai chamar de Nova, aquela moça muito bonita que ele conheceu. E um dia ele vai pegar a Zira pela mão ali, vai pegar o caderninho dela e vai escrever ali uma mensagem para ela, né, dizendo que ele é um homem, que ele é um ser racional e tudo mais. E aí ela vai ficar pasma. Na verdade, ele vai fazer uma fórmula matemática ali, né? Pelo menos uma vez na vida uma fórmula matemática serviu para alguma coisa, né? E ele vai mostrar para Zira e ela vai ficar impressionada com aquilo, que não conte nada para ninguém. E ali, em segredo, eles vão começando a entender o outro. A Zira vai, né, aprendendo um pouquinho mais da linguagem humana, ele vai conversando com ela, vai tentar, né, ensinar um pouquinho para ela a língua francesa, no caso, porque ele é francês, e ele vai aprendendo também a língua ali dos macacos, e no meio disso tudo vai desenvolvendo também uma amizade belíssima com a Zira, que eu acho muito bonito, gente. É tudo feito de uma forma tão gostosa, assim, tão interessante. A progressão, sabe? A progressão dos personagens eu acho muito legal, né? Como eles eram no começo e como eles vão mudando. A progressão dos fatos, dos acontecimentos, isso é gostoso de se acompanhar. E aí vai chegar um ponto em que a Zira vai dizer: bom, eu acho que você já está preparado. Porque ela vai se convencer também de que ele não é nenhum perigo e tal. Porque ela também fica meio desconfiadinha, né? Estranho isso aí. Mas aí ela vai se convencer que ele é uma pessoa, uma criatura racional, e ele tem que ter esse direito, ele precisa ser reconhecido como tal. Então haveria... Então, essa é uma grande diferença do filme, porque toda a trama a partir daí, a partir do momento em que ele vai desenvolvendo essa amizade com a Zira vai adquirir muita confiança nele. Em determinado ponto, ela vai levar ele até para passear, para ver as coisas, para conhecer o mundo dos macacos, para conhecer a cultura. Muito depois que ela tiver total certeza de que ele é confiável, ela vai apresentá-lo para o seu noivo, né, que é o Cornelius, que é também um personagem muito fofo, muito carismático. E, enfim, depois disso tudo, né, depois de toda essa coisa, de tudo que ele aprender, de tudo que ele vê, a Zira vai apresentar a cultura dos macacos, ele vai apresentar a cultura
dos homens, vai contar como é que era a vida dele na Terra, como é que funciona tudo no mundo dos humanos. Essa parte, essa interação, gente, é muito gostosa, e ele leva tempo, ele gasta tempo nisso, sabe? E preparando o caminho. Isso é muito legal, isso é muito gostoso, é muito fofo. O que eu mais gostei nesse livro foi isso, né? A forma como ele trabalhou essa questão, que no filme não, né? É mais aventura, é mais enfim, aqui não, aqui isso foi muito bem trabalhado, essa construção de relacionamento, essa construção de confiança, o carinho e tudo. Então a gente sente que é uma coisa forte, verdadeira mesmo ali, entre ele, a Zira, depois o Cornelius, a própria Nova. Ela tem aqui, a visão da Nova aqui é totalmente diferente, era um personagem... apesar de que ela também não fala, mas aqui era e também não tem muita ação, mas ela é um personagem que tem mais sentimentos, ela é um personagem bem mais elaborado, você entende aquilo que ela sente, sabe? Ela vai sentir ciúme cada vez que a Zira se aproximar da jaulinha, né? Porque eles vão estar ali juntos na jaula. E cada vez que a Zira se aproximar, ela vai ranger os dentes, ela vai grunhir, ela vai, sabe, vai demonstrar que ela tem ciúme, e enfim. É tão bonitinho, é tão interessante essas coisas, né? É muito legal. E vem daí então a diferença do filme, né? Porque no filme nós não temos essa parte. E no livro, tudo que vai acontecer a partir daqui, depois que ele desenvolve essa confiança com a Zira, ela vai dizer agora nós podemos gritar para todo mundo. Até então tudo era mantido em segredo, e ela disse agora a gente precisa gritar para todo mundo, a gente precisa elaborar um plano para que tudo seja exposto, para que eles entendam que apesar de ser algo fascinante, algo fora do comum, você é um homem racional. E a gente precisa provar isso para todo mundo. E a gente vai levar você ao conselho e você vai passar por uma série de testes diante de todos eles. E ali você vai provar a sua humanidade. Se o plano der certo, você tá salvo. Se não der certo, meu filho, a gente não sabe o que pode acontecer com você. Eles podem, né, sei lá, querer te estudar... estudar o seu cérebro, enfim, esse era um risco, mas esse era um risco que ele estava a fim de correr. Então, mas ele tinha que ir lá e provar que ele era um ser racional diante de todos esses. Então, a partir daí, toda a trama do livro se volta para essa questão. Ele tendo que provar a sua humanidade, né, que ele era um ser racional diante ali de uma bancada. E todo o esquema, tudo que eles fizeram ali para ajudá-lo, tudo preparado para isso. E vai acontecer essa situação, vai ser um dia muito interessante, ele vai dar um discurso muito interessante, e ele vai adquirir prestígio, fama, ele vai ser encarado ali, tratado como igual, né? Os macacos vão ser obrigados a tratá-lo como igual, tanto que ele vai ser ali alçado a um cargo alto, ele vai ali colaborar com pesquisa, ele vai trabalhar justamente nessa instituição com os outros humanos irracionais, ele vai tentar também estudar, entender por que eles são irracionais, por que chegou a esse ponto, o que aconteceu. Então é isso, e essa parte também é muito legal, então a gente vai ter ele trabalhando com os próprios humanos, ou seja, é muito diferente do filme, nada a ver, não é? E isso vai gerar, é claro, muita inveja, isso vai gerar intriga com os maiorais ali, com os mais conservadores e com essa coisa toda. E é muito bom também que esse livro destaca algumas diferenças entre os próprios macacos. Nós vamos ter os orangotangos, que são os chefões ali, né? Os chefões, assim, os sábios, as autoridades, os grandes pensadores, os grandes doutores, e o que eles dizem é sempre lei. E nós vamos ter também os gorilas, que são os, digamos assim, os trabalhadores braçais, são os caçadores, são, enfim... né, ali na comunidade, e nós vamos ter os chimpanzés,
que são ali os pesquisadores, são a força bruta ali, que na verdade trabalham, pesquisam, fazem as coisas acontecerem, eles de fato fazem as coisas acontecerem, descobrem as coisas, mas as honras, as glórias sempre são para os maiores, né? Para esses chefões aí, para esses orangotangos, digamos assim. E a Zira é uma chimpanzé, né? Ela faz parte aí dessa classe. Então, depois que isso acontece, depois que ele consegue provar que ele é um ser racional, depois que ele está ali trabalhando, enfim, com os próprios humanos, vai haver essa questão, vai haver essa briga, vai haver ali essa... Não tem como, né, gente? Eles vão se voltar contra ele, porque isso é uma coisa que não pode acontecer, né? Onde já se viu, um ser humano não pode ser tratado como igual, e enfim, porque eles vão se sentir ameaçados, eles vão sentir né, ali inveja mesmo ali do nosso personagem principal. E ele vai ser ameaçado, e o que vai acontecer a partir daí, gente, é de explodir a cabeça. Não é? É muito gostoso, é muito bom você ler, como eu falei, aproveitar a viagem, né? Se deliciar com os capítulos, é tudo tão curtinho, é tudo tão rápido, é tudo tão dinâmico, é um livro tão curtinho, mas que consegue passar realmente muitas coisas, muitas ideias legais, uma história muito boa de se acompanhar, uma premissa muito interessante e é claro, né? Vale a pena você acompanhar os filmes, mas principalmente leia o livro porque é diferente, o final é totalmente diferente, você já pode perceber que o livro tomou uma dinâmica aqui bem diferente mesmo dos filmes, né? Mas você vai gostar, com certeza. É uma obra maravilhosa, é uma história interessante para se pensar, e fica aí mais uma dica, O Planeta dos Macacos, de Pierre Boulle. É um dos livros, sim, tão gostoso que eu digo, eu acho que eu vou ler novamente aí no futuro. É um livro que eu vou querer ler de novo para aproveitar, apreciar novamente, né, sentir de novo esse gostinho de uma boa literatura, de uma boa história, uma boa ficção científica extremamente criativa e, enfim, talvez tenha os seus erros, talvez justamente ele seja tão, assim, tudo tão rápido que o final deixa mais perguntas mesmo do que respostas, né? Sim, porque a gente acaba não tendo as respostas, assim, o que aconteceu. Mas, assim, o que aconteceu com o Taylor não, o que aconteceu ali com o Ulysses, né, depois de tudo aquilo, o que aconteceu com o planeta, e essa questão ali da Terra, enfim... Por que os macacos evoluíram? A gente não vai ter essas respostas. Então, mas é interessante. E o final deixar mais dúvidas ainda, não é? Mas é bom mesmo. E eu espero que você tenha curtido mais essa resenha, mais essa dica de literatura. É muito bom mesmo, eu recomendo. E até a próxima.